Se você está procurando um lugar para se informar um pouco sobre o que aconteceu no mercado financeiro e algumas notícias que podem afetar os mercados no geral, esse é o lugar certo. Meu nome é Ricardo, eu faço parte da Lariat e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Banco Bradesco, que vai pagar alguns proventos aos seus acionistas, também sobre alguns resultados de como ficou a privatização da Eletrobras, além de como ficou a perda dos combustíveis e que isso pode afetar aí para a gente como consumidor, mas algumas notícias que talvez sejam interessantes para você. Então, comigo. E começando pelo Banco Bradesco, ele declarou que vai fazer pagamentos aos seus acionistas no valor de 2 bilhões de reais. E para você que tem BBDC3 ou BBDC4 na carteira, saiba que no dia 30 de junho vão ser pagos alguns proventos na forma de juros sobre capital próprio. O montante pago vai ser relativo ao primeiro semestre do ano vigente de 2022. Para você que ainda não sabe qual a diferença entre juros sobre capital próprio ou dividendos, lá no nosso Instagram eu fiz um vídeo esses dias explicando exatamente o que é uma coisa e outra, algumas diferenças básicas ali. Então, se você tem dúvida e quer saber um pouco mais a respeito disso, entre no link aqui embaixo, que tem lá o nosso Instagram, e dá uma seguida lá na gente, que nós sempre falamos um pouco sobre o mundo financeiro e damos algumas dicas também. Mas, para resumir um pouco aqui, você vai receber os proventos na sua conta da corretora normalmente. A única diferença para você é que vai ter impostos retidos na fonte, que isso vai ser invisível, mas que precisam ser depois declarados lá, no seu IR e tudo mais. Os valores declarados para pagamento é de 15 centavos para quem tem as ações ordinárias ou 16 centavos para quem tem as ações preferenciais do Banco Bradesco. É importante também lembrar que para você receber esse pagamento, você precisa estar em posse dos ativos antes do dia 20 de junho desse ano. Então, para quem já tem esse ativo, para quem ganhar um dinheirinho aí. E uma notícia bem importante, aumenta a inflação em 1% lá nos Estados Unidos. E vamos saber o que você tem a ver com isso. O Consumer Price Index, ou o índice de preços ao consumidor, lá nos Estados Unidos, teve um aumento de 1% no valor entre o mês de abril e o mês de maio. Esse número está bem acima da previsão, que era de só 0,7% para esse mesmo período. Mas agora você vai me perguntar, tá, eu invisto no Brasil, o que eu tenho a ver com isso? Bom, primeiro, se você tem todo o seu investimento aqui no Brasil, eu diria que você está muito exposto ao risco que isso representa. E se você me permite te dar um conselho, eu diria para você ampliar os seus horizontes, porque diversificação, desde que você esteja ciente de quais os ativos que você tem ali na sua carteira e possa acompanhar eles, nunca vai ser demais. E tirando esse aspecto que... Aqui está seu lembrete. Alexa, para. E tirando esse fato, também existe a pressão e também a expectativa que por conta dessa grande inflação, o Fed seja mais e mais pressionado para que aumente a taxa de juros para tentar conter a inflação. Para nós que somos brasileiros, esse movimento não é nem grande. Agora, o que isso realmente afeta é que uma vez que a taxa de juros aumente, os fundos de renda fixa eles começam a ter um pouco mais de atratividade. Significa que investidores podem tirar o seu dinheiro do mercado de renda variável e colocar eles na renda fixa com uma rentabilidade aceitável e praticamente livre de riscos. Inclusive, essa possibilidade já está afetando alguns índices futuros que estão já operando em baixa, o que significa que os investidores já estão olhando que isso pode acontecer e já se antecipando a essa movimentação. E é claro que uma vez que tenha menos dinheiro no mercado, e sendo o mercado americano tão grande e tão influente no mundo inteiro, isso vai afetar globalmente. Não vai ser hoje que a gente vai se livrar dessa inflação, mas ficamos atentos aí para qualquer movimentação para a gente fazer o melhor uso dos nossos investimentos. E agora, voltando um pouco para o nosso país, a recessão continua bastante pesada aqui no Brasil e algumas famílias estão sentindo bastante os efeitos. A parcela de inadimplentes no Brasil, ou seja, pessoas que têm dívidas ou outras responsabilidades como contas, financiamentos, em atraso, aumentou no último resultado em maio, chegando aí a casa de 28,7% da nossa população. E até para efeito comparativo, no mesmo período do ano passado, a gente tinha ali um número de 24,3% de pessoas nessa situação. Lembrando que a gente estava num ponto bem mais crítico da pandemia ali. Além disso, a gente tem outros números que são bastante preocupantes. A parcela da nossa população com dívidas ativas, isso descontando se estão em atraso ou não,
está na casa dos 77,4%. Esse número é um pouco abaixo do mês passado, que era de 77,7%, mas ainda assim está muito acima do resultado do ano passado, que era de 68%. Em cima disso, a gente ainda tem um número de pessoas que têm dívidas com os quais elas não terão como arcar. Esse número caiu de 10,9% para 10,8%, mas ainda assim é uma parcela bem alta da nossa população. Se você parar para pensar, 10% da população brasileira aí está ainda na casa dos milhões de pessoas. Isso ainda agrava mais ainda a fragilidade econômica que a gente tem aqui no nosso país, especialmente nesse momento que a gente está saindo de uma pandemia. Cada vez mais complicado para que as famílias tenham algum tipo de planejamento familiar, uma vez que elas têm que arcar com uma dívida que só cresce. É claro que a gente tem duas expectativas aí para melhora nesses números, que são, primeiro, a educação financeira, que hoje em dia no país é praticamente nula, mas que ajudaria muitas famílias a sair desse tipo de situação. E, logicamente, a segunda forma seria o reavivamento da nossa economia, uma vez que a gente poderia ter mais oportunidades de emprego, um crescimento na renda geral da população, e isso faria com que a economia crescesse e esses números tivessem ali uma divergência. Mas, infelizmente, a gente ainda não está vendo um cenário tão otimista, então esperamos que cada vez mais temos motivos aí para acreditar numa melhora no nosso país, que tá difícil. E para você que decidiu dedicar parte do seu FGTS para entrar na privatização da Eletrobras, fica ligado, porque foi excedido o limite e nem todo mundo vai ser atendido. A quantidade de pessoas querendo colocar parte do seu FGTS para os fundos de privatização e conseguir, assim, um pedacinho da Eletrobras, por assim dizer, ultrapassou o número de 6 bilhões de reais, que era o número limite imposto nessa transação. Então, na prática, só 66,79% das pessoas que fizeram ou reservaram um pedaço do seu FGTS para essa compra vão realmente conseguir parte dos ativos. Isso segundo as informações que a gente teve nessa última sexta-feira. A liquidação da operação vai ser feita no próximo dia 14, mas caso você não consiga, ou pelo menos o valor que você reservou não seja utilizado, você não precisa se preocupar muito com isso. Os valores declarados pelas pessoas que quiseram comprar ali a parte dos fundos de privatização, eles são colocados como reservados no fundo de garantia. Então, uma vez que essa compra não é efetuada, o valor é novamente desbloqueado e mostra lá para você o seu FGTS normalmente. Então, basicamente, você não precisa tomar nenhuma ação caso não seja possível você fazer essa compra. A oferta de privatização da Eletrobras conseguiu movimentar 33,7 bilhões de reais, chegando aí a um preço de R$ 42 por ação. Mas fala aí, você tentou comprar ali um pedacinho da Eletrobras através dos fundos de privatização? Manda aqui pra gente nos comentários. E para conter o aumento no preço dos combustíveis, um dos maiores ofensores da inflação, o governo está implementando ou tentando implementar a tal PEC dos combustíveis. Será que isso é coisa boa mesmo? A proposta do governo é aprovar uma PEC que deixa que os estados, de maneira facultativa, possam zerar os valores de ICMS nos combustíveis. Para compensar essa diferença na arrecadação, a PEC também prevê um auxílio de 29,6 bilhões para os estados que decidirem aderir a essa nova modalidade. Muito importante a gente também lembrar que esse auxílio ele seria pago até final do ano de 2022 para os estados que aderirem a tirar totalmente o ICMS dos gás de cozinha e do diesel. Já na esfera federal, a ideia é fazer isenção dos impostos de importação do etanol e da gasolina. De acordo com o senador Fernando Bezerra, o pacote completo de todas essas medidas que o governo está propondo teria como resultado uma diminuição final lá na bomba de 76 centavos no diesel e R$ 1,65 na gasolina. Isso para você que vai consumir, né? Esse consumidor. O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que esse valor, o auxílio, que vai chegar aí na casa dos 29 bilhões, vai estar disponível para os estados que aderirem apenas até o final do ano de 2022. Uma coisa engraçada aqui que me veio à mente é que em 2022 é o ano das eleições, né? Engraçado como essas coincidências elas acabam acontecendo muito aqui no Brasil. Com base nisso, não tem um motivo para que os estados mantenham essa nova política de zerar os impostos sobre os combustíveis, uma vez que a partir do ano de 2023 eles não vão ter esse ressarcimento, esse auxílio,
para segurar o rombo que vai ficar acontecendo. Segundo ponto, muito importante, talvez até mais que o primeiro. Da onde vão sair os 29,6 bilhões para esse auxílio? Bom, eu vou te dizer que a minha visão é que o governo tem 3 formas de fazer isso. A primeira forma seria diminuir os gastos públicos ou realocar recursos. Essa parte de diminuir gastos do governo, bom, não fizeram até hoje, não acho que vão começar agora. Então, pode esquecer isso daí. E se você for olhar, se eles tirarem recurso de algum lugar, a probabilidade de eles tirarem recurso de outra coisa que é também importante para a população é bem grande. Logo, o resumo da opção 1 é que o povo se ferra no final das contas. A segunda forma seria, de alguma maneira, aumentar a arrecadação de outro lugar. Em prática, isso significa que o governo teria que aumentar ou criar novos impostos. O que em ano eleitoral não é exatamente a coisa mais inteligente a ser feita se você quer ser reeleito. E mesmo que isso seja aplicado ou aplicável, no fim das contas, o resultado é que a população se ferra. E a terceira forma que o governo poderia fazer isso é imprimir dinheiro ou pegar dinheiro emprestado. E aqui eu coloco essas duas opções como dentro dessa terceira, porque o resultado delas, no fim das contas, vai ser o mesmo: injetar mais liquidez no mercado como um todo. E se você está acompanhando aqui com a gente, já acompanha a gente no Instagram, já viu que a gente fala aqui no YouTube, você sabe que esse tipo de movimentação só tem um resultado. Exato, a inflação. E, obviamente, a inflação tem um resultado apenas. Sim, você se ferra de novo. No fim das contas, é isso. Não tem uma saída fácil nessa situação. No fim, essa conta precisa ser paga por alguém. Então tenha sempre em mente, não existe almoço grátis. E esse tipo de ação populista, no final das contas, vai fazer com que a nossa população pague esse preço amanhã. Sejamos nós, nossos filhos ou quem quer que esteja aí para receber essa paulada. Mas agora eu pergunto para você, o que você achou desse pacote aí do governo para tentar segurar o preço do combustível? E além disso, quais outras notícias você achou interessante que a gente não comentou aqui? Manda aqui pra gente que a gente bate um papo. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem.